Bom dia, boa tarde, boa noite, povo abençoado do PopaCast. Olha aí, nós estamos aqui começando mais um programa nessa sexta-feira e eu tenho certeza que será um programa abençoadíssimo por Deus. Nós estamos com um convidado aqui abençoado, né? Hoje, né? Como toda sexta-feira a gente tem um convidado diferente, né, Robinho? Exatamente. Como toda sexta-feira a gente tem um convidado diferente. A gente não vai falar quem é ainda, mas daqui a pouquinho se você vai conhecer ele vai se apresentar. Né? Fazer a surpresa, né? Fazer aquele suspense, né? Sempre a gente faz suspense aí, né? Mas eu tenho certeza que você vai amar o nosso PopaCast. Mas antes de tudo, eu gostaria de falar para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, né? Para que o algoritmo do YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante para todos nós, tá bom? Então, curta, compartilha aí. Esse é o PopaCast que vai ao ar na segunda-feira. Na segunda-feira nós estamos colocando no ar aí essa entrevista. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, Robinho. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Tanto faz a ordem, né? O importante é que ela seja boa, né? Com certeza. O importante é que ela seja boa. Se for à tarde, que seja muito boa. Se for à noite, seja muito boa. Se for um dia, você tem um bom dia aí. Você que está nos assistindo aí, nos acompanhando. Quero já agradecer aos acompanhantes, né? As pessoas que estão lá inscritas no canal, que aí vai lá, dá o seu joinha, compartilha e manda para mais gente aí. E como o Alex disse, né? O importante é você ir lá, curtir, comentar e compartilhar. Por quê? Porque o YouTube ele vai ver que esse conteúdo ele tem a relevância significativa e você vai edificando a vida de mais pessoas aí. Então, muito obrigado aqui, nós agradecemos de coração, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí que vem assistindo o nosso PopaCast. Nós fazemos de coração, nós fazemos bem espontâneo, uma coisa dirigida por Deus. Aqui a gente não passa pozinho no rosto para mostrar, né? Aqui a gente põe as imperfeições mesmo, aqui ó, o furinho no rosto, a espinha que apertou e ficou a barba branca, normal, super normal, né? Que nós procuramos ser o mais espontâneo, mais livre possível para a gente estar numa ordenança de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui a gente somos livres aqui para nós falarmos, discutirmos, falarmos sobre assuntos. Aqui a gente entra num papo de futebol e daqui a pouco a gente muda. Nós vamos para um papo teológico, né? E a gente vai batendo papo aqui e vamos conversando. Vou dar a honra de você apresentar o nosso convidado dessa noite aí. Opa. Fique à vontade, Alex. Cara, e esse PopaCast vai ser para os jovens. Porque o nosso convidado é jovem demais, um jovem assim, pregador. Assim, deixa eu te cortar aqui já. Ele veio na igreja aqui uma vez pregar e gostei muito da mensagem pregada. Deus usou ele fortemente, né? E assim, no mundo de hoje, nos dias de hoje, é raro a gente pegar um jovem que tem essa linha de pensamento, essa forma, esse jeito, essa postura, né? Porque você vai pegar os jovens um pouco mais meio desmiolado, né? Não, um jovem sentado, veio, trouxe uma mensagem, pregou com competência, Deus usou ele aqui, né? E isso é muito importante. Foi mesmo, foi uma mensagem abençoadíssima, né? Que ele trouxe aqui para nós. Pastor Diego Cunha, se apresente ao povo aí. Deus te abençoe, um prazer imenso ter você aqui conosco no nosso PopaCast. Meu amigo, pastor Alex, Robinho, que Deus em Cristo continue abençoando vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Uma boa noite para todos os telespectadores, para todos que estão acompanhando. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? É isso aí. Eu vou seguir na mesma linha de vocês. Exatamente. É uma honra estar aqui com vocês, participar desse bate-papo, esse PopaCast, né? PopaCast, esse é o nome do nosso programa aí. Esse PopaCast que tem alcançado muitas pessoas na cidade de Valinhos, na região toda. E eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser muito produtivo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, né, na verdade, né? A honra é toda nossa, né, Robinho? Exatamente. De ter um jovem pregador aqui nessa noite, né? Eu tenho certeza que muitos jovens, né, que assistirem o PopaCast podem se espelhar em você. Amém. Né? Nesta noite aí, né, Robinho? Com certeza. E desde já, claro, agradecendo aí, né, a sua participação aqui, porque também não é fácil, né?
a gente também tem os nossos afazeres do dia a dia, Verdade. né? E depois, vou tirar um tempinho lá para mim conversar com os meus amigos lá, bater um papo, de ficar a vida das outras pessoas, né? E de antemão, o que eu ia falar para você, fica à vontade para você se apresentar, para você falar assim do que você gosta de fazer. Você tem como todo convidado que vem aqui, eu olho assim e falo assim, bom, esse tem cara de meio campo, camisa 10. Eu ia falar isso aí. Eu ia falar pra você. Aqui joga futebol. Joga. Dá pra ver, Eu até esqueci de comentar isso. Dá pra ver. Joga futebol. Tem jeito de camisa 10, sabe Olha aquele aí. cara que chega assim, Acertou, hein? o pessoal olha assim e fala assim, não, aí não joga nada, não, mas eu tô vendo, joga bem, pelo jeito, camisa 10, fica à vontade. Fala um pouco da sua vida aí, fala um pouco da sua caminhada. Isso. Diz aí pra Nos galera aí. conte quem é Diego Cunha. Robinho, Onde Alex, nasceu. todos telespectadores, eu sou Diego Cunha, né? Pastor auxiliar na igreja Colheita Você da Fé é pastor Church. auxiliar, na Isso. onde você congrega? Isso, na igreja Colheita da Fé Não Church. tem problema, eu acho que perguntar a sua idade. Eu acho que vai surpreender vocês. Vai né? surpreender, será? Não sou tão jovem assim, não. Hein? 27 anos de idade. Ô, meu Deus do céu. Ô, louco, você tem idade de ser meu filho. Meu filho tem 32. Meu filho tem 32. Meu filho fez 32 anos sábado passado. Nós estávamos lá na festinha. Mas fica à vontade, continua Tenho falando. 27 anos de idade, eu gosto muito de jogar futebol, camisa 10 e a faixa ainda. Camisa 10. Tá certo, é isso aí. Camisa 10 e a faixa. Nós temos um novo Ronaldinho Gaúcho. Olha aí, ó. O Campinas. pastor Charles tá marcando, ele vai jogar? Vai. Ah, ele vai jogar? É por isso que eu falei pra você, será que nós vamos enfrentar eles? Ah, tá bom. O Charles falou pra mim que deitou num time, eles deitaram num time aí. Não, maravilha. Sou um pouquinho melhor que o Charles. Ah, é? Então, aí, Brincadeira, pastor Charles, você ouviu, né? Ouviu. Fica à vontade aí. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? É pela primeira vez, melhor dizendo. Gosto muito de jogar futebol, também gosto muito de ciclismo, né? Pedalo muito, Pedalar. por isso que eu tô. esse corpo Tá aí fininho aí, fininho. tá bem? Tô bem. É isso aí. E claro, né? A obra de Deus faz parte da minha vida desde os 15 anos de idade. Que legal. 15 anos de idade, eu comecei a desenvolver esse ministério, essa chamada que Deus fez na minha vida. E estamos aí até hoje, fazendo a obra de Deus. Você trabalha em algum lugar? Trabalho. Ou você trabalha com também o quê hoje? trabalho. Eu trabalho na Bosch. Ah, você trabalha na Bosch. É. Pessoa no dia a dia normal, comum. Como todo mundo, Comum. né? E que legal. E a Bosch lá na 101, Trevo. lá na Trevo, lá, né? Isso. Aqui, porque tem outros, não é local da Bosch. A Bosch tem ali, que é a parte da produção, e tem outro lugar, tem um corporativo, tem um outro lugar, não? Aqui em Campinas ou não? Em Campinas só ali mesmo, É né? só ali. Tinha, mas foi vendido pro Paraná. É outro. Ah, entendi. Então Isso. ali é o corporativo Ali e é- a produção e a ali. produção, tudo. Ah, entendi. Isso. Qual que é o nome do seu pastor hoje? Meu pastor é o pastor Manuel Silva, pastor Manuel presidente Silva. da Igreja Correia A da igreja- Fé. E o pastor Charles Felipe, Ah, ele que é é o pastor pastor vice-presidente lá. Certo. E lá você é pastor itinerante lá. Isso, sou Ah, itinerante. Entendi. E você é daqui da região de Campinas mesmo? Região de Campinas, Nascido natural de Campinas aqui nascido mesmo? e natural. O pastor Charles também é, né? Pastor Charles natural de também. Campinas também, né? Pastor Charles, acho que ele é de Campinas mesmo. Ele é natural de Campinas também, agora né? eu não me recordo quando ele contou. Mas eu acho que ele é de Campinas. Campinas. É de Campinas também, é né? natural de Campinas. E Um amigo e um parceiro, hein? aqui da... Ele falou o bairro aqui, mas eu não me lembro agora. Georgina. Georgina? Georgina ou Ele é Nova Europa. do Georgina, né? Ali próximo. Mas a igreja que você congrega é onde? É lá no Jardim São Cristóvão. Jardim São Cristóvão. Eu faço entrega em Campinas, eu ando muito. Mas Próximo. agora o Jardim São Cristóvão não sei me localizar. Fica próximo lá próximo Viracopos, lá. lá. Viracopos. Fica próximo do Isso. Viracopos lá. Pro lado direito, pro lado esquerdo, você indo pro Viracopos, do lado direito, é isso? Lado direito. Do lado isso. direito, entrando assim. Ali eu faço aquela região, aqueles pedacinhos É lá. ali o Jardim São Cristóvão. Diego Nós Cunha, estamos ali há 3 meses, né? pastor. Você tá ali há 3 meses? Isso. Nasceu na igreja, sempre esteve na igreja ou por algum dado momento saiu e depois voltou? Como que foi a infância? Como que aconteceu? Pastor Alex, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu nasci no berço evangélico, né? Meus pais são pastores, pastor Antônio Cunha, pastora Wanda, um abraço para eles também. Eu nasci e criado na igreja, né, Assembleia de Deus, vim dessa linhagem juntamente com meus pais.
E sim, já me afastei dos caminhos do Senhor em determinado momento da vida. Aquela fase de adolescente, né? A gente se afasta do caminho do Senhor, quer conhecer outras coisas. Conheci o mundo, sim, mas durou pouco, graças a Deus. Durou pouco. Foi tempinho curto, não, Tempo curto. não deu tempo de se envolver com muita coisa, não. Não, se envolvi. Nesse período curto ainda Se envolve, Deu né? tempo. Mas assim, graças a Deus já falou. resgatou. Volta pra cá. O meu foi um pouquinho mais demorado, um pouquinho 10 anos. Olha, um pouquinho 10 anos. Fiquei afastado aí por 10 anos. Mas assim, é aquela coisa que eu penso assim, né? Que Deus ele trabalha de formas diferentes, né? Sim. Porque somos diferentes, né? Com certeza. Então tem pessoas que às vezes precisam ficar um pouquinho mais na lama, né? Mas na lama pra olhar e falar assim, não aguento mais. Cair em si. É Né? que nem o filho Cair- pródigo. Né? O filho pródigo, É. né? Mas então o tempo seu de filho pródigo foi curtinho. Foi curto, mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. É. Então, rapidinho já voltou. 2 anos. E você se afastou por quê? Teve alguma coisa que te... Geralmente nós falamos assim, não, é por causa disso, é por causa daquilo, não curto isso. não A maioria das pessoas hoje, né, cortando antes de você responder, que eu converso e que se afastou, chegou a se afastar da presença do Senhor, ela fala que foi decepção com alguém, né? Sempre ela fala, não, eu sofri as coisas dentro da igreja, ser humano, tal, e não deu certo, e eu acabei me afastando, né? A maioria das pessoas que eu converso, né? Mas ele, na adolescência dele, talvez não seja por isso, né? Talvez seja mesmo a vontade de conhecer outras isso. coisas, né? É até interessante, pastor Alex. Posso contar aqui? Fica à vontade. Aqui você pode falar o que você quiser, fica bem à vontade. Isso aconteceu, Robinho, em 2017. 2017, eu comecei a pregar a palavra de Deus em 2012, né? E eu, como eu falei aqui, eu já venho de um berço evangélico, né? Sempre dentro da igreja, minha infância toda na igreja. E em 2017, em dezembro de 2017, para ser mais detalhista, exato, eu fui pregar no Paraná. Eu lembro que eu fui pregar no Paraná, eu fiquei 7 dias no Paraná pregando. E pregando, Deus usando, Deus falando através da palavra, batizando com o Espírito Santo, salvando vidas, que é o mais importante. E eu lembro que no último dia que eu estava lá no Paraná, eu olhei pro espelho, me trocando para voltar, pro irmão pegar eu e levar eu para o aeroporto. Me deu aquela vontade de conhecer o mundo. Eu decidi mesmo. Que nem o senhor falou, pastor Alex, as pessoas têm mania de colocar a culpa em A, em B, C, D. Não, eu decidi, eu mesmo. Eu não culpo ninguém. Eu decidi me afastar dos caminhos do Senhor, conhecer o mundo, né? E eu lembro que eu olhei para mim e falei assim, quando chegar em Campinas, eu vou me afastar dos caminhos do Senhor. Não quero mais essa vida para mim, não. Eu decidi me afastar mesmo. Quando eu cheguei aqui, meus pais me receberam no aeroporto aqui de Viracopos, meus irmãos, aquela empolgação toda. Como é que foi a viagem? Como é que foi os cultos lá? Eu contei, mas dentro de mim, já decidido... Já estava o desejo, já. Decidido parar com tudo. E aí, contando as experiências para eles, e eu lembro que na época eu comecei a trabalhar na Eaton, aqui em Valinhos. Certo. E aí eu comecei a trabalhar e decidido, eu me afastei. Eu lembro que eu me afastei dos caminhos do Senhor, parei com tudo. Minhas redes sociais, que sempre teve uma audiência do povo cristão, povo evangélico, bloqueei tudo. Parei, de vez mesmo, pastor Alex. E fui pro mundo. Só que a princípio a gente pensa que a gente vai tranquilo, calmo, mas do nada daqui a pouco você vê que você está envolvido mesmo com o mundo, né? E eu lembro que eu comecei a fazer coisas que eu não tinha costume de fazer. Nascido e criado na igreja, conheci a bebida alcoólica, conheci também as drogas, e eu comecei a andar com pessoas que não era para andar, amizades que não eram para ser, né? Amizades que não, de fato não são amizades verdadeiras e não é saudável para nós. E eu comecei a se aprofundar muito em conhecer todo tipo de substância. Foi meio que 2 anos de intenso, né? Intenso. Eu costumo dizer que eu fui mesmo para viver na intensidade mesmo. O mundo. Porque, na verdade, o diabo também proporciona isso para a juventude de hoje, né? Sim. O diabo, ele proporciona essa intensidade, né? E ainda mais a gente que trabalha com o mundo espiritual, quando a gente decide se afastar dos caminhos do Senhor, parece que é um pouco mais
pior, né? Acaba piorando. Eu também vou. Eu me identifico muito no que você está falando, porque eu também vivi muito isso daí, né? Sim. Vi muito isso daí. Mas para o jovem acaba sendo um pouco pior, porque você tinha quantos anos na época, mais ou Na menos? época eu tinha 2017. 2017? 2014, 15. Ué, Zero são 7 anos, você teria 20 anos. Você 20 falou que é anos. 27, 20 né? anos, 19 para 20, isso. 19 para 20 anos, né? E eu nunca tinha conhecido. Não tinha saído. Você acha que o que te estimulou foi a vida em que as outras pessoas levavam lá fora e você sentiu vontade de ver? Sim. Assim, não, eu quero lá ver o que está acontecendo. E tipo assim, aí a vida que você levava não era uma vida que ela estava te proporcionando, vamos dizer assim, os desejos que nós... Você acha que foi isso ou foi assim, não, eu vou decidir e vou pra lá. Quero só ver o que vai acontecer. Sim, é que nem eu falei pra você, eu tenho primos que não são evangélicos, né? Irmãos também que na época não frequentavam a igreja. Então eu vendo aquele mundo, aquela vida que eles viviam. Seus irmãos são evangélicos também? Hoje são, mas na época não não estavam. ia. Isso. E aí eu decidi. Aí um convite também de um irmão meu, né, para conhecer uma balada, eu fui, se interessei e fui. Depois que eu fui a primeira vez, não parei de ir. Primeira vez, aí... Não parei de ir. Mas eu costumo dizer que foi uma decisão minha mesmo. Eu escolhi. Eu decidi e falei, até comuniquei com meus pais que era pastor, que eu estava decidido a isso. Só que você... Fica à vontade, fica à vontade. Só que você acha que quando você tomou essa decisão, aí você estava já Sim, decidido. no mundo, né? Saiu da igreja, tal, tomou essa decisão e saiu da igreja. As amizades te influenciaram muito a fazer porque hoje a gente aconselha muito, né? Olha, cuidar com quem anda, a gente aconselha os filhos, né? Certo. Porque a gente também, que nem eu mesmo, o Robinho conhece a minha história, eu mesmo vendo, eu me converti com 21 anos de idade, né? Eu me converti com 21 anos de idade. Não que nesse processo, nesses 13 anos... Corpinho de centroavante, trombador. Viu, né? Magro, alto. Magro, Olha alto, aí. cabeçudo. Corpinho Parecia um de mosquito, eles zoam eu aqui. Centroavante, trombador. Sabe aqueles cara grande, trombador dentro da área? Era o estilo do Alex. É o Alex. Ai, meu Deus do céu. E eu lembro, né, que... perdi até o fio da meada. Perdeu a linha. A influência das... o Então, entendimento. e a gente aconselha os nossos filhos, né? Eu mesmo me converti com 21 anos de idade. E nesse período de 13 anos, 14 anos, na verdade, na presença de Deus, não que não veio vontade de se afastar. Já passei um processo, em 2014, eu passei um processo muito dolorido para mim e minha família, né? Estando na presença de Deus. Foi quase que o meu pé escorregou, né? Na verdade, deu uma escorregada, mas para a glória de Deus a gente voltou. Então, a gente sempre procura aconselhar, né, os nossos filhos. Olha, cuidar com as amizades influenciam, né? Ainda mais se o amigo não tem a mesma prática, né, que você, ele vai te influenciar isso. E depois, cara, que você tiver na lama, no fundo do poço, ele te larga. Há um ditado, né? Há um ditado popular que todo mundo conhece, me diga com quem tu andas. Que eu diria quem tu és, Eu diria que isso aí não é bíblico, mas poderia ser. O apóstolo Paulo fala algo semelhante. Ele diz em Coríntios, falando assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, as más companhias influenciam. De fato, eu fui influenciado, sim, por amigos, primos também. Fui influenciado, sim. Mas uma coisa também que é bom a gente perguntar, que nem você falou que vinha lá do Paraná e tal, e assim, resolveu falar, foi uma decisão sua, né? Que nem você disse. Mas isso já era uma coisa que já vinha sendo gerada no seu coração. Isso, né? já vinha. Era uma coisa que... ninguém desvia, então, se afasta da noite pro dia. Da noite pro dia. Amanhã eu não vou mais. Pronto, acabou. Não é isso. Isso é uma coisa que vem... Entra naquilo que o pastor Alex falou. As amizades começam a mudar, aí as amizades que frequentam esses lugares, que estão no mundo, você só ouve esse papo, aí você acaba sendo influenciado. Certo. Sim. Isso aí Você acha que isso hoje bom, 7 anos atrás,
né? Você acha que essa influência hoje ela está maior entre os jovens de hoje? Você acha? Sim. E principalmente os jovens da igreja, você acha que hoje está maior? Com certeza, Robinho. Com relação a 7 anos atrás, vamos dizer, isso é uma tendência, vem cada vez aumentando. Essa influência sobre os jovens da igreja, você acha isso? Com certeza. Só tende a piorar. Só tende a piorar. E na verdade, com o celular, a gente tem internet, muito acesso, né? A tecnologia, a internet, a gente tem muito acesso a muita coisa. Então a gente tem acesso a pessoas que estão lá do outro lado do mundo, que às vezes o jovem se inspira, às vezes o jovem olha muito para a vida dessa pessoa e acaba querendo tomar as mesmas atitudes que essa pessoa toma, né? Então eu acho que a influência hoje... Ela vem cada piorando. vez mais piorando. Né? E o diabo sagaz, como né? Trabalha em cima tem disso. As suas estratégias para poder... Ele pega até as pessoas mais maduras, né? Sim. Quem dirá um jovem, né? Com certeza. Porque como nós estamos falando nós estamos falando aqui de pessoas que se afastaram, estamos dando exemplo de mim, eu estou dando exemplo de mim, você está dando o seu exemplo, está dando o seu exemplo, nós estamos falando com pessoas que se afastaram. Você que de repente está em casa, se identifica presta atenção aqui nos nossos testemunhos aqui, para que amanhã, talvez você que esteja em casa ouvindo essa palavra, você esteja aí, talvez você esteja passando por essa situação que eu passei, que o pastor Diego passou, que o Alex passou, né? Mas o que a gente quer deixar como mensagem aqui para você reflita. Porque, pastor Diego, se você tivesse refletido um pouquinho e falado assim, não, vou pensar melhor. Não tomaria essa... Não tomar a decisão naquele dia, você teria evitado problemas, não teria? Evitado muitos problemas. Né? Porque você teve problemas durante esses 2 anos. Com certeza. Né? Foram os 2 anos piores da minha vida. Acredito assim, né? Foi necessário, eu acredito que foi necessário também eu passar por isso. Por que eu falo que foi necessário? Porque foi uma experiência que eu nunca tive. Porque você não tinha visto outra coisa também. Então, quando a gente, tipo assim, Robinho, a gente nasce na igreja, a gente só está naquele mundo de igreja, nessa convivência com pessoas de igreja. Certo. E querendo ou não, a gente não conhece o outro lado da história, a gente acaba que, querendo ou não, julgando as pessoas que veio do mundo, que Jesus salvou, que Jesus libertou. Essas pessoas chegam na igreja e a gente, por ser de um berço evangélico, a gente acaba se achando superiores a ela e não é nada disso. Eu acredito que foi necessário até mesmo para esse pensamento de julgamento cair por terra. Você acha que foi um aprendizado? Foi um aprendizado. Foi importante. Hoje eu consigo olhar, não cortando você, Robinho, para a pessoa com mais misericórdia. Sim. Porque eu já tive lá. Você falar assim, eu passei lá, né? Isso, eu passei lá. Eu sei o que acontece. Entendeu? Eu sei o quanto que é difícil sair de lá e voltar para cá. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, eu entendo, porque nós vamos pegar jovens hoje que também eles não nasceram em berço evangélico. Com certeza. Com certeza. Então, de repente ele vem para cá e fala assim, eu quero sair de lá, eu quero vir aqui. E aí, um ponto importante que eu até perguntar para você, nós, como cristão hoje, nós temos que ser muito mais receptivos do que o povo de lá. Com certeza. Não é verdade? Com Você certeza. não acha isso? Porque quando ele chegar aqui, ele tem que chegar aqui num ambiente e falar assim, fui abraçado. Fui abraçado. Porque quando você saiu, no comecinho você foi abraçado lá. Sim, é isso que eu tô querendo dizer pra você. Não foi? Isso. O cara todo, o cara fala assim, ó, se o cara chegar assim numa sexta-feira, com os amigos, o cara vai chegar e falar assim, pô, você aqui e tal, e aí, cara? E aí, saiu da igreja? Aí o cara vai falar assim, eu saí e tal, vai ficar naquela. Pô, então vem cá, vamos tomar uma cerveja. Tamo junto aqui, ó, encosta com a gente. Ó, nós paga hoje, hein? É assim mesmo, ser abraçado. Tá entendendo? Então, queira ou não queira, o pessoal de lá, eu não tô falando do pessoal, eu tô dizendo a estratégia que tem mundana, né, de corromper as pessoas. Quando eles vêm de lá para cá, nós temos que fazer melhor. Você não acha isso? Muito melhor. Não, com certeza, tem que receber. A gente tem que fazer melhor, a gente tem que abertos. Receber eles melhor. Por quê? Porque eles precisam entender que aqui é o local de ficar. É o local, isso, né? Com certeza. Que as restrições que nós temos, biblicamente falando, são restrições para o nosso bem. Sim. Se Jesus está dizendo, ó, não, se a palavra fala, não matarás,
é para você não causar dois mal. Não sei se o pastor pensa assim. Causar dois mal. Você vai causar o mal pro lado de lá e você vai causar o mal pro lado de cá. Forte. Então, se a gente não começar a pensar dessa forma e passar a transmitir isso aí para os jovens de hoje, o que vai virar? Eu tenho ouvido uma mensagem de um pregador renomado, acho que vocês já ouviram também, ele até fala em cima do púlpito que as gerações antepassadas que jogaram esses jovens para o mundo de novo. Com doutrinas, com isso, com aquilo, e pressionando os jovens. E muitos jovens hoje, não que seja culpa, né, mas tem parte, né? Tem parte. Porque de vez de abraçar, igual o Robinho está falando, de vez de aconselhar, não vem aqui, a igreja quer você esperto, tem isso, né? Igual a nossa igreja mesmo faz, acredito que lá a igreja de vocês também fazem, né? Então, fazer isso, ter esse envolvimento com os jovens, porque os jovens é o futuro da igreja, né? Com certeza, pastor Alex. Hoje você vê, você vê hoje jovens da sua idade pregando. Você tem amigos que pregam assim igual você hoje? Tenho muitos amigos. Nossa, assim, eles estão naquela pegada e pregam todas as igrejas aí e tal. E como que você vê você fica feliz com a rapaziada aí, o pessoal? Muito feliz, viu, Robin? Na verdade, a mesma alegria que eu sinto em estar pregando, eu sinto ao ver os companheiros da mesma idade pregando, né? Até porque é que nem a gente falou da dificuldade do jovem estar na presença de Deus. Não é nem pregando, cantando, né? Estar na presença de Deus. Exatamente. Aí você vê um jovem desenvolvendo um ministério, isso é algo muito prazeroso. Exatamente. É algo que mexe com a gente. Isso é importante, gente, né? Isso que é importante, né? Nós precisamos entender que não só o fato de Deus ter escolhido aquela pessoa para pregar, o importante é que ele esteja realmente, né? Sim. Envolvido com a obra. Com certeza. Porque eu, depois que eu me afastei, que eu voltei, eu entendi. Foi aquela virada de chave. Falar assim, ou seja você aqui. Entendeu? Seja você aqui. Eu mesmo, eu acho que eu não tenho o chamado, por exemplo, de pastor. Sim. Talvez Deus me deu o dom lá na frente. Talvez. Mas eu acho que o meu chamado não é esse. Então eu entendi o meu local na igreja. Né? Você acha que hoje as pessoas elas sofrem muito por não saber qual o chamado dela? No ambiente, ministerial. Porque todo mundo tem um chamado, né? Sim. E eu acredito que todo mundo tem um chamado, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo age conforme ele quer e com quem ele quer, né? Distribuindo Sim. os dons, né? Então, você acha que porque, por exemplo, que nem você é um pregador de 27 anos. Sim. Chega um jovem, seu amigo, você convidou ele para vir na igreja e tal, ele te viu pregando e falou, pô, gostei. Quero isso pra minha vida. Quero isso. Mas ele não tem o chamado. Isso é importante. Viu? Aí pegou. Robinho, isso é importante. É o que nem você falou, todo mundo tem um chamado. De fato tem um chamado. Mas você precisa identificar qual de fato é o seu chamado. Eu até falo isso na maioria das ministrações. Eu gosto muito de pregar sobre um personagem bíblico que é João Batista, né? João Batista foi um profeta diferenciado, né? Quem não gosta de João Batista? E João Batista, ele tinha isso que a gente está falando aqui. Ele sabia qual era o seu chamado, ele sabia de fato quem ele era e também ele sabia quem ele não era. Tanto que um dia perguntaram para ele, você é o Cristo? Ele disse, não. E isso é a importância, saber quem você não é. Você tem que saber quem você não é. Mas perguntaram para ele, então quem você é? Aí ele disse assim, eu também sei quem eu sou. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Eu acho que todo jovem, todo cristão, todo obreiro tem que saber a importância, ou tem que saber isso, de saber quem ele é e quem ele não é, né? E eu acredito assim, Robin, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa obra deseja. Mas não é porque eu prego que outros vão pregar. Sim. Não é porque você canta que outros também vão cantar. A pessoa precisa se identificar, ver aquilo que Deus tem para a vida dela e assim começar a exercer realmente aquilo que Deus corpo, tem. Né? Isso. Realmente um corpo.
Realmente o corpo. realmente. O que nós estamos aprendendo no estudo bíblico estudo de de terça-feira. terça-feira. E nós temos aqui, nós aprofundamos no estudo bíblico que o pastor está dando para nós aqui, e realmente o corpo, né? É você olhar com o olhar bem literal e falar, bom, o dedo não é o coração. Sim, isso mesmo. é O isso coração, ele é um só. Isso E o mesmo. coração, ele tem a função dele no corpo. Sim, Né? e isso é um assunto meio que também polêmico. Sim. Meio que polêmico, porque é meio complicado. Você chega na igreja, hoje em dia todo mundo quer ser pregador. Hoje todo mundo quer fazer algo, hoje todo mundo... E na verdade a gente não olha para as coisas que são mínimas, mas também são muito importantes. Sim, são tão o que você importantes quanto. Isso, entendeu? São tão importantes quanto. Eu acho que fazer a obra de Deus não é estar só no altar pregando, não é estar no altar só cantando, isso é essencial, sim, mas tem as pessoas certas para fazer isso. Sim. Eu sou de acordo com isso. E é um tanto perigoso para o jovem hoje, da atualidade, chegar na igreja hoje já querendo algo que Deus não quer para ele, né? Exatamente, porque aí, queira ou não queira, é um ministério que precisa de um certo amadurecimento, né? Isso. É necessário um certo amadurecimento, Precisa né, de um Alex? amadurecimento, uma preparação, Sim. né? Assim, e eu acho que essa preparação, ela depende tanto da igreja que instrui, como também dos pais em casa. Isso. Porque um jovem hoje, ele não tem tanto entendimento que nem em casa lá, eu falo para eles, ó, vocês precisam orar. A Nicole mesmo, ela canta. Eu falo, você precisa orar para cantar. Sim. Sim. Você precisa se preparar. É uma Precisa responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, e eles vê na gente, como os pais, vê no nosso pastor também um exemplo uma referência. de oração, uma referência, Isso. e assim eles praticam. Entendeu? Agora, se não tem essas referências, fica um pouco difícil. Um pouco difícil. Fica um pouco difícil. Pastor Diego, quando, e o seu chamado, quando que você, assim, Entendeu, né? entendeu? Estralou. Falou assim, é aqui. Sim, Eu é tão interessante, Robinho, essa pergunta é interessante. Até porque quando eu nasci no berço evangélico, sempre fui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com os meus pais, e eu peguei uma época que era um pouco rígido, né? Meus pais, tipo assim, era daquela época que não deixava a gente assistir TV, dormir tarde, e ficava muito em cima daquilo já que a gente veio nessa tava... doutrina aí, né? Essa doutrina. Eu peguei essa época, né, com meus pais. Por exemplo, videogame em casa era inadmissível ter. Esquece, né? Isso, celular, essas coisas. E tudo tinha na casa dos primos, e a gente ia até pra casa das vó pra ver alguma coisa nova, né? Sim, sim. E quando chegava ainda o pai perguntava, o que você viu lá? O que você aprendeu lá? E é aquela pressão. E em cima do que a gente tá falando, eu acredito, Robinho, que só em cima da tecla que o pastor Alex falou, esse negócio de referência é muito importante. Foi assim que aconteceu comigo. Eu sempre olhei meu pai pregando, sempre olhei minha mãe fazendo a obra, seja na rua, culto evangelístico, eu sempre estava ali presente. Só que o meu negócio, quando eu comecei, não foi pregar. Menininho, 8, 9 anos de idade, eu cantava na igreja, né? Eu sempre pedia a oportunidade de cantar. Minha mãe dirigia culto de círculo de oração, quero cantar. Meu pai também, quero cantar. E eu sempre cantava na igreja. E fui para essa parte de músicos, tanto que eu aprendi a tocar violino, né? Eu queria ir para essa parte de músico, né? Cantar e tal. Só que isso na Assembleia de Deus Belém. O tempo passou e não foi isso que Deus queria para mim, até porque cantar era um desastre, né? Eu colocava um pouco... Não era tão afinado. Não era tão afinado. Cantava por cantar mesmo, certo, né? Eu sempre gostei de música. E com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, eu lembro que o meu irmão Leandro, que é o do meio, eu sou o mais novo. Meu irmão Leandro foi numa igreja que ficava próximo da nossa casa. E ele começou a frequentar lá, e ele começou a participar do grupo de jovens, e a gente sempre participou na Assembleia de Deus Belém. Só que essa igreja era uma igreja que tinha mais jovens do que na nossa igreja. E eu lembro que ele começou a frequentar lá. Aí eu comecei a participar dos cultos nessa igreja junto com ele. E acabou que nessa igreja tinha um grupo chamado Jovens Profetas. Como que eles faziam? Eles faziam uma reunião no sábado, pela tarde,
Era entre 4 e 5 horas da tarde. E nessa reunião, era entre 7 e 8 jovens, eles pregavam para eles mesmos. Entendeu? E eu decidi participar dessa reunião, desses jovens profetas. Eu lembro que eu fui lá, olhando eles pregar para eles mesmos ali. Eu disse assim, eu vou tentar fazer isso aí. Ele falou assim, você quer tentar? Eu falei, vou tentar. Aí eu peguei, li um texto lá, aquele texto que a gente conhece bastante, Mateus 8, da tempestade. Eu falei, eu vou falar em cima disso. Ouvi muitos pregadores pregar sobre isso. E eu lembro que eu li e eu trouxe uma aplicação naquele dia. E na aplicação que eu trouxe naquele dia, eu vi pessoas chorando. Foi uma coisa simples, e aqueles jovens todos chorando. Eu falei assim, tem algo aí, né? Tem algo aqui. Aí eu falei assim, eu vou investir aí. Aí eu comecei a me despertar para o Ministério da Palavra. Aí, nessa reunião que eles faziam, no sábado, tinha um culto logo após essa reunião. Aí ia para o altar para falar uma palavra de 15, 20 minutos. Eu lembro que o líder desses jovens profetas falou assim, você quer ir para o altar hoje, pregar, falar? Eu falei assim, eu quero. Eu lembro que ele me deu a oportunidade. Naquele dia eu dei uma saudação, eu tenho até esse vídeo no YouTube até hoje. Legal. Eu dei uma saudação de 7 minutos, né? Ele falou, você tem 20 minutos para falar, mas eu consegui falar só 7, né? Mas foi os 7 minutos mais importantes da minha vida. E de lá, o meu ministério na palavra destravou. Alavancou. Aí foi. E eu vou falar para vocês, isso foi em 2012, dia 14 de janeiro de 2012, não esqueço nunca. Naquele ano, depois dessa primeira palavra que eu dei no culto mesmo, com o microfone na mão e tudo no altar, foi o ano que eu mais preguei. Começou a surgir muitos convites para pregar para jovens e aí a gente começou a pregar. Qual era a idade? 14 para 15 anos de idade. Rapaz. Né? Foi algo do nada. Espontâneo. Se você tivesse continuado, não tivesse dado essa parada, você tinha... acho que você tinha explodido aí no país. Aí. Sim, eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Aí você vê a importância dos trabalhos da igreja. Um trabalho simples, um trabalho bem... Uma reunião entre 7 jovens. Né? É porque ali desperta, descobre, né? Um pregador, né? Ou talvez um pastor, de repente. Pastor. Né? Por isso que é muito importante os trabalhos na igreja. Com certeza. Né? Todos os trabalhos da igreja precisa ter a organização. Esse é o ponto do chamado. Sim. Porque quando você começa a fazer alguns trabalhos na igreja, você sabe o quanto pesa isso. Nós estávamos aqui até nos bastidores aqui batendo um papo sobre isso daí. O chamado ministerial, ele tem o peso. A pessoa vai começar a carregar aquele peso ministerial da responsabilidade com a pessoa, com o ser humano. E o jovem acaba até amadurecendo mais. Sim, não tenha dúvida. Isso. Não tenha dúvida. Ali se destaca um líder, ali você já vai se identificar o cara que ele é o cara que carrega o piano. Porque tem o cara que carrega o piano. E é essencial. Se o cara também não entender que é ele que carrega o piano... Não, cara, sabe por quê? Porque, tipo assim, é como o pastor Diego falou. Não dá para ser todo mundo pregador. Não dá. Não dá. Não funciona, né? Não dá para ser todo mundo o pastor. Né? Não dá para... Cara, o que você precisa entender como ministério de igreja, é entender que fala assim, bom, eu faço parte de um corpo, aonde é que eu vou? Aonde eu me encaixo? Aonde eu vou lá? O que eu vou fazer nesse corpo aqui? Qual a minha função? Né, a minha função. Aí, de repente, o cara olha e fala, poxa, eu sou um evangelista. Cara, o trabalho de evangelista não aparece, não. Mas é um trabalho essencial, né? Mas ele não aparece, aí o cara precisa entender que ele não tem que ficar aparecendo. Mas muitos querem aparecer. É esse que é o problema dos jovens de hoje. Por causa desse afã de fama, de like, de visualização. Exatamente. Ele quer ser aquilo que o outro está sendo. Exatamente. E não é isso que Deus tem para todo mundo, né? Exatamente. É o que a gente estava conversando. E são para poucos, para aquele que Deus escolhe mesmo. E outra, é simples, entender que eu sou uma ferramenta na mão de Deus para que Deus traga outras pessoas. Sim. Não por a questão de fama, não para aquela questão de falar aquele glamour, né? Outro dia a gente estava conversando, acho que foi com o pastor Charles mesmo, né?
nós falamos sobre o sucesso. Nós estávamos falando sobre o sucesso, né? Eu não vejo o sucesso como um malefício na vida do crente. Eu não vejo. Também não. Eu acho que precisa se ter um amadurecimento antes. Sim. Para não deixar se corromper. Subir, né? isso. Que nem meu filho, ele canta aqui na igreja. Sim. Né? E eu tomo um cuidado danado, porque ele canta muito bem. Ele tem um talento. Ele é talentoso. Aí eu fico o quê? Eu fico direcionando meu filho para que aquilo não suba na mente dele. Sim. Porque se amanhã acontecer algo de Deus colocar ele numa posição para que ele cante, para que as pessoas venham se converter, ele entenda que é para isso. Não para ele se exaltar e falar, eu sou o cantor gospel e agora sou eu que mando. Não, Meu pai já não manda mais, agora eu tenho dinheiro, eu tenho, né? Sou É dono pra mesmo. glória, né? Exatamente. Pra glória Então, de Deus. nós estamos falando Esse é o maior propósito. né? Nós estamos falando aqui com o Diego, um pregador jovem, né? E você que é jovem, que está ouvindo aqui essa mensagem, procure entender. Entenda uma coisa para sua vida. Entenda uma coisa para sua vida. A vida, ela tem que ser... ela tem que valer a pena. Porque tem coisas que às vezes você vai fazer no mundo, não vai valer a pena. Você vai achar que vai valer a pena. A saída que você deu 2 anos fora da igreja, valeu a pena? Não valeu. Não valeu. E em cima disso, da saída, aconteceu algo interessante. Posso falar aqui? Fica à vontade, fica à vontade. Eu fiquei esses 2 anos afastado da presença de Deus. E eu lembro que em dezembro, depois... no segundo ano afastado, em dezembro desse segundo ano, eu tinha me afastado em dezembro de 2017, em 2019, né? Em dezembro desse segundo ano, o pastor Alex, eu decidi ir para uma balada. Fui com um amigo e primo. E eu lembro que quando eu cheguei nessa balada ali na Dom Pedro, eu cheguei e falei, sabe aquele dia que você fala, vou curtir mesmo, vou me entregar. Eu curti nessa balada, era uma 11 horas, a gente chegamos nessa balada, uma meia-noite, a gente lá dentro, bebendo e tudo, isso, aquilo. Que negócio de jovem, ostentação de combo, fazendo stories, isso, aquilo. Que eu acho, hoje, pra mim, hoje eu olho, é uma bobeira. É o que você falou. Não acrescenta em nada. E eu lembro que uma moça, que eu não conhecia, ela se aproximou de mim, ela chegou perto de mim e ela falou assim, moça, eu posso falar algo pra você? Aí eu, com o copo na mão, olhei pra ela e falei assim, estourei no norte, né? Porque ela, moça bonita, se aproximando numa balada, ambiente, você fala assim, ela tá querendo alguma coisa, né? Sim. Mas não era nada disso. Ela falou assim, eu preciso falar algo pra você, eu não te conheço, mas o meu lugar não é aqui. Mas algo me impulsiona a te falar que o teu lugar não é aqui. Naquele dia, Robinho, naquele dia, a vontade de beber passou. Eu olhei pros meus amigos, meus primos, e falei assim, já que eu tô de carona com vocês, eu vou embora de Uber. Vou chamar o Uber e vou embora. Vontade nenhuma tenho de ficar. Naquele dia, foi a última vez que eu frequentei uma balada. É por isso que esses dias atrás eu estava até ouvindo falar, eu não lembro qual foi o pregador, mas acho que vocês vão recordar também, porque acho que vocês devem ter ouvido por aí. Ele falava, crente nem para desviar presta, né? Não. Não. Então, ele estava contando aí, acho que você ouviu? Você ouviu essa? Eu já ouvi. Ele contando do pastor que chegou e falou assim, não, hoje eu vou desviar. Vou desviar. Hoje eu quero tomar um banho na lama. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber desse negócio, não. Tô fora, não sei o que tem. Aí, se eu não me engano, ele falou assim, só não desvie se tiver alguém lá na balada, na onde eu vou, que o senhor vai usar para falar comigo. Essa Quando ele chegou lá, aí veio a irmãzinha, ô pastor. Já é. Chegou na balada? Desiste. Mas que foi levar o copo, pastor, o senhor por aqui, o que o senhor tá fazendo? Ele veio evangelizar. Eu vim tomar um suco. Olha aí, mano. Isso acontece. Naquele dia, tanto depois eu encontrei essa moça. Falei assim, você não é aquela moça que falou comigo? Hoje ela é crente, serve a Jesus e tal. Glória a Deus, eu fui pregar na igreja do tio dela. Ah, O tio dela é pastor. Ela falou assim, eu lembro de você, hein? Falei assim, eu também lembro. Eu também, quando eu me afastei, bom, na minha casa lá, a galera era tudo do pagode, né? Sim. Era do pagode, então o pessoal, a gente crescemos num berço assim, de muita música, muita coisa assim e tal. E antes de eu vir pra igreja, eu me envolvi na música, né? Sim. Então tinha um grupo de pagode e tal. Depois
me converti. Eu já tinha, eu acho que eu já tinha uns de 28 a 29 anos, Sim. acredito, mais ou menos. Até para mais um pouco, não vou me recordar exatamente. E aí fiquei aí uns 5, 6 anos, né? E saí, me afastei. Eu me afastei e aconteceu bem parecido, duas coisas bem parecidas com o que aconteceu com você. Então eu tocava e eu tocava ganhando. Sim. Então aquele dinheiro para mim era um complemento da minha renda no final do mês. E aí aquela coisa começou a se expandir demais, aí eu comecei a visar muito dinheiro e tal, né? E começou, financeiramente ficou bom o negócio. E teve um dia que eu estava tocando, né? A gente fazia muita roda de samba, assim, o pessoal na mesa e tal. E aí eu tava assim, e chegou uma moça, uma moradora de rua. Chegou uma moradora de rua, eu cantando, eu era o vocalista. Ela chegou no meu ouvido, ela falou assim: você não é para estar aqui. Olhei. Olha só. Na hora, é o mesmo baque que você teve. Você faz assim, ó. Mundo cai. É isso Você mesmo. olha assim, você fala assim, meu Deus do céu. Cara, pra mim ali já perdeu. Acabou a noite. Acabou. A vontade foi... Só que os amigos que estavam do lado são pessoas naturais, não conhecem o mundo. Não entende. Não entende o sobrenatural de Deus. Não entende que Deus vai usar qualquer um pra falar, ó, tô te vendo. Sim. Certo. Tô te olhando. Volta, né? E aí o pessoal até ficou brincando. E agora aí, hein, vai rolar alguma coisa. O pessoal zoeira, né? O pessoal zoeira. Mas só Deus sabe como eu tava dentro do meu coração. Meu coração tava derramando em lágrima. E aí, para terminar, precisava terminar o trabalho, porque era pago aquele trabalho. Então, aí um outro dia nós estávamos subindo no palco, inclusive foi numa festa aí, foi num local em Vinhedo, agora eu não lembro, mas foi um evento que o pessoal fizeram lá e tal, e aí a gente ia entrar no palco 3 horas da manhã, cara, já tinha tocado o sábado inteiro, já tinha feito 2 showzinhos lá, tava cansado, né, 3 horas da manhã você vai entrar no palco ainda e tal, aí quando eu subi no palco, nesse dia foi um freelance, um cara fazia baixo, né, e aí, a hora que eu subi no palco assim, ele tava lá e tal. E eu tava esperando, né? O rapaz passar o som e tal. Ele chegou pra mim e falou assim: cara, eu nunca te vi aqui. Eu nunca te vi, cara. Mas falaram que você canta bem, tal, não sei o quê. Mas eu olhei pra você, você tem algo aí que. Diferente. Não, é... Diferente, cara. Você não é daqui, cara. E O cara olhou pra mim e falou assim: você não é daqui. Esse ambiente cara. não é seu. Aí ele pegou, eu falei: por que você tá falando isso? O nome dele é Isaías ainda. Isaías. O nome dele. Ele falou assim: não sei, cara, eu sinto algo diferente. Ele falou assim: eu acho que você já foi crente? Aí eu falei: já, eu era crente, eu sou afastado da igreja. Aí ele falou: então é isso. Aí, beleza, aí a gente foi tocar lá, tal, não sei o quê. Mas, cara, só Deus sabe o quanto que eu fiquei ali naquele momento, né? Só Deus, o meu coração ali chorava, porque quem experimentou dessa água que Cristo nos dá, cara, quando você começa a ficar com sede... Quem já pisou, né? Quem já pisou no Santo do Santo? Né? Outro lugar não sabe viver. Não tem. Mas assim, vamos mudar um pouquinho aí, ó. Você que ouviu, tá pensando em se afastar, não faça isso. Não faça. Mas eu tenho uma última pergunta. Fica à vontade, pode perguntar. Antes de nós entrar no outro. Como foi a volta? Boa pergunta. Como foi o reencontro com Cristo? Com Cristo. Tipo, foi algo que aconteceu naturalmente, ou foi um culto, ou você sentiu depois disso daí mesmo? Sim. Na verdade, eu ligo a volta muito a esse acontecimento. Porque no outro dia eu já tenho que ir para a igreja. Tenho que ir para a igreja. Só que o coração fechado, eu não vou junto com meus pais, não vou numa igreja distante. Aí eu fui visitar uma congregação da Assembleia de Deus, que um amigo frequentava. Ele sempre chamava eu e eu fui. Eu lembro que eu cheguei nesse culto, era um culto com um círculo de oração. A pregadora pregando, né? E no meio da mensagem ela apontou: aquele jovem, fica de pé. E eu fiquei de pé, envergonhado, né? Envergonhado, falei: pronto, Deus me viu aqui. Ela falou assim: não adianta você tentar correr. Na onde você estava, de fato, não é um lugar para você estar. Corre logo para o altar. Aí, irmão, eu corri para o altar naquele dia, me encontrei com Jesus e até hoje, graças a Deus, estou na presença de Deus. Senhor Jesus. Sim. Acabou. Glória a Deus. E é como eu falei para vocês, voltei totalmente diferente.
com outro olhar, Com outra mente. com uma visão mais aberta. Isso. Com outra mente. Mudou um pouco a mentalidade e o jeito de ver, né? Sim. As coisas, né? Sim. Pergunta assim, tu jovem, você é casado? Namora? Não, namoro. Namora só. Curtindo o namoro, legal, bacana. Você põe algumas restrições para sua vida ou você é o cara que você, dentro daquilo que é proibido para nós cristãos, tem coisas que são proibidas realmente, você vive uma vida comum, normal? Como você falou, você gosta de jogar bola, vai nas bicicletas e pá, anda para lá, anda para cá. Tá tranquilo com relação a isso? Não tem nenhuma restrição na sua vida? Ou você fala assim, não, eu ando aqui, ó. Na verdade, ô Robinho, esse é um assunto, é uma vida normal, tranquila. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente é jovem pregador, mas muitas pessoas olham pra gente. E às vezes a visão que a gente tem sobre o reino de Deus, outras pessoas não têm, né? A visão que a gente tem sobre as coisas de Deus, outras pessoas já têm uma visão mais tapada, né? Vamos dizer assim. Então eu procuro tomar muito cuidado no que eu vou mostrar para outras pessoas, no que eu vou ser perto de outras pessoas. Eu tomo muito cuidado nisso. Esse é o ponto que eu quero te levar. Eu quero chamar você para esse ambiente. Mas é uma vida normal. Isso, para esse ambiente, por quê? Porque hoje nós estamos, como o pastor Ricardo falou esses dias, ele falou uma frase legal, a frase que o pessoal usa hoje. Eu não vou lembrar aqui a frase que ele falou, mas foi uma frase bem jargão da galera da atualidade hoje. Falou assim, é como se fosse assim, não tem problema não. Como se fosse isso. Você é um jovem pregador, tem a responsabilidade de subir no púlpito, trazer uma mensagem genuína para a igreja, que é o corpo de Cristo. Pô, não dá para subir de qualquer jeito. Não dá. Tem as restrições. Tá entendendo? É para isso que eu tô chamando você. Por quê? Porque talvez um jovem vai te ouvir e falar, pô, mas quero ver o que esse cara vai falar. Sim. Você acha que precisa estar mesmo? Oração? Precisa, com certeza. Precisa ter uma vida de oração. Não jejum, não dá para ficar com qualquer palavra na boca. Não dá. Qualquer palavreado. Questão de amizade também não é qualquer amizade. Não que a gente faça acepção, mas você precisa tomar cuidado com quem você tá, né? Você precisa tomar cuidado com quem você anda. Igual você falou, a gente não precisa fazer acepção, né? Só que tem pessoas que não dá para andar com a gente. Não dá, não é mesmo porque propósito. Essa atitude não é o mesmo propósito, não é a mesma visão, né? Não dá. Então não dá para estar lado a lado com você. Sim. Então aquelas pessoas que têm a mesma visão, a mesma ideia, aí sim elas têm a mesma direção. Isso acontece, por exemplo, na minha volta mesmo para a igreja. As pessoas que andavam comigo, aquele ciclo de amizade, eles falam que é a gente que se afasta, mas na verdade eles no natural se afastam de nós. Porque eles têm a mente que a gente toma na igreja e quem está na igreja, de fato, é diferente muito deles, muito diferente deles. Então eles acabam se afastando. E isso é normal, acontece. E esse afastamento aí é um afastamento necessário. Eu recebo mensagem de amigos que eu jogava bola, que eu saía antes, falando assim, pô, você está sumido. Mas não é que a gente sumiu, não é que a gente decidiu, é que a nossa vida é totalmente diferente da deles. A ideia não bate. Não bate. Eu ia perguntar justamente isso mesmo, né? Se as amizades lá afastaram, e se afasta, né? Se afastam. Não tem jeito. E até mesmo o ambiente para nós já fica um ambiente diferente. Não é aquele ambiente que a gente gostava de ficar mais, né? Sim. E há uma cobrança. Existe uma cobrança. Existem lugares que a gente vai pregar, a gente, por ser jovem pregador, que antes da gente assumir o altar, o pastor, ele pesquisa a nossa rede social, ele vê tudo. Eu já cheguei em igreja que o pastor falou assim, eu vi tudo lá na sua rede social antes de você estar aqui. Então, eu te trouxe aqui porque você passou por um filtro, um filtro que ele fez. Olhar como é que tá, né? Então eu tomo muito cuidado nisso aí. Né? Você acha que essa transparência é importante hoje nas redes sociais? É importante. Você não tem que deixar de ser quem você é. Eu acredito assim, porque a pessoa que se camufla muito, né? Eu acho que a pessoa, tipo assim, deixar de ser quem ela é para agradar outras pessoas, daqui a pouco ela tá vivendo uma vida que não é a dela e ela tá frustrada. Eu acho que a pessoa tem de fato ser ela.
ser ela, mas com muitos cuidados, né? Uma cuidado. Por isso que eu tô te chamando você para esse ambiente dessa ideia de transparência, e eu achei legal o que você falou, de você ser quem você é. Sim. Porque não dá para ficar camuflando muito. Sim. Porque, cara, se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não, eu mesmo não sei mentir. Eu sou, cara, Robin, em cima disso, cara. em cima disso que você falou, por exemplo, eu pregava muito numa igreja, né? Eu não vou falar com todo respeito. Mas o pastor dessa igreja proibiu eu de frequentar, de pregar a igreja lá. Uhum. Aí um jovem me falou, eu tenho uma amizade com um jovem lá, falou assim, o pastor só proibiu por um motivo. Eu falei, qual motivo? Porque um dia você postou a foto lá no campo do São Paulo, né? Aí eu disse assim, por esse motivo nossa igreja é uma igreja rígida e por esse motivo ele não te traz mais para pregar aqui. Mas ele falou, se você excluir a foto que tá lá no teu perfil, ele te traz. Entendeu? Entendi. Eu não excluí. Tá certo. Porque eu penso assim, eu tenho que ser eu. Tá certo. Se eu excluir só para ir pregar na igreja dele, tá certo. eu não tô sendo eu. Eu penso dessa forma. Não, entendeu? não. Eu concordo com você. Sim. Essa rigidez também. Mas assim. Chega a ser um julgo, né? Não. Mas eu gosto de pensar o seguinte. Eu gosto de pensar também que, da mesma forma que você tem o seu ponto de vista com relação à sua posição. Pô, eu coloquei uma foto no estádio de São Paulo, é isso, né? O Morumbi, por exemplo, seria isso? Sim. Então, beleza. São Paulino aqui também. Eu sou santista. Eu sou corintiano. O Alex, fazer o quê, né? Tudo bem, não, Santos é mais não tem amigável. problema, somos cristãos. Mas eu acho que ele também tem o direito De ter a visão dele. de ter a visão dele. Eu até entendi que ele tá querendo guardar, né? Tipo assim, ele não quer que, por exemplo, os jovens dele vai por esse caminho. Não que seja um caminho errado. Mas é a visão dele. É que nem você falou, tem que respeitar. Tá tudo bem. Só que eu não posso deixar de ser eu. Exatamente. Entendeu? Eu acho que nós hoje, no nosso país, a gente vive um problema muito sério, questão da democracia, Sim. né? Com certeza. Porque aí a gente já começa a entrar um pouco na política. E o que hoje nós estamos vendo é esse lado invertido, né? Sim. Por quê? Porque aí o que acontece? O cara é de esquerda, o outro é de direita, né? Beleza. O cara de esquerda, ele pode defender as ideias dele? Pode, hoje pode. Mas o de direita não. Mas por quê? Isso aí dá cancelamento, hein? Exatamente. Então, Mexendo o cara torce pro São Paulo. Então eu não gosto do cara que torce pro Palmeiras. Sim. Então, né? Então eu tenho essa ideia comigo. Na igreja lá, o fulano de tal, não, que nem eu venho pra cultuar e eu venho com calça jeans, camiseta, Sim. né? Tênis, uma roupa normal. Mas eu já fui levar o pastor Ricardo para pregar em algumas igrejas pro interior, e a igreja tradicional. Sim. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou para casa de alguém. Lá, eu preciso andar na ideia deles. Não é meu território, isso. Então, eu preciso lá Com certeza. respeitar a posição deles. Então, o que eu faço? Vai todo mundo de terno e gravata? Terno e Vamos gravata. pôr terno e gravata. Nós vamos numa igreja um pouco mais descontraída, Então, uma bola de neve e tal, que chega lá, o pessoal tem o púlpito lá, é uma prancha tal, legal. Posso ir de calça jeans, de bermuda, não sei o quê? Qual é o seu critério? Vai estilo Medina. Aí, cara, aí é onde pega, não sei o que você pensa com relação a isso, é até legal a gente perguntar, porque o dia que você veio pregar aqui, veio bem estiloso, Sim. de terno e gravata e tal, e eu... Não tem problema, pra mim não tem problema nenhum, né? Mas assim, a gente vê muita essa indiferença com as pessoas, né? Se você chega numa igreja onde é um pouco mais tradicional, se o cara chega lá e tiver com uma calça jeans, o pessoal já começa a dar uma... Já olha Aí estranho. se você vai numa bola de neve, por exemplo, de terno e gravata, o pessoal fala Também assim... estranho. E aí eu fico assim, falo, peraí, galera. Eu particularmente, Diego, eu sempre gostei do terno e gravata. Legal. Eu sempre gostei. Mas como hoje eu congrego numa igreja que também é uma igreja mais tranquila quanto a vestimento, então eu me adaptei a isso, né?
Mas eu sempre gostei de terno e gravata. E tá tudo bem. E tá tudo bem, cara. Né? Não muda nada. Mas eu entendi o que você falou. A gente tem que... Isso é ética, né? Sim. A gente tem que andar conforme o ambiente. Exatamente. No caso do pastor lá, ele quis mexer numa parte particular sua. Sim. Não deveria ter falado. Sim. Até foi meio que antiético, né? Porque as redes sociais é dele, né? Ele põe Não, e ainda o que eu não gostei foi a condição que deu. A condição, tipo assim, se você excluir, aí você vem. É como se fosse um produto. Entendeu? Eu falei, não, ele tá querendo que eu deixe de ser, eu não vou excluir. Ué, E não foi um desrespeito a ele, né? Eu tenho uma pergunta para você. Você que é um pregador itinerante, tem andado nas igrejas, né? Sim. Tem levado a palavra de Deus em várias igrejas, né? Você pregou Campinas, Dayatuba, aí, Sim, a próxima você já região. foi, Sumaré, Limeira. Como está o ambiente espiritual nessas igrejas? Porque nós vemos hoje, né? Nós acreditamos na promessa de um grande avivamento que vai vir sobre as igrejas do Brasil. Eu acredito nisso, eu acredito que esse avivamento vai vir em breve, né? Eu creio Antes também. da vinda de Cristo. Mas nós percebemos um friamento espiritual muito grande, né? No geral. Sim. Né, Robin? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você tem achado, né? Como você tem sentido esse ambiente nas igrejas? Há uma dificuldade mesmo no quesito espiritual. Eu vejo a igreja não na ascensão, né? Na verdade, a igreja no quesito espiritual tem descido muito, né? Caído muito. E não é a igreja A, B, C, D, são todas. Geral. A gente vê essa dificuldade. Eu acredito mais que a espiritualidade no quesito oração, consagração, tem sumido. E até mesmo de algumas lideranças, né? Porque eu acho que o povo é o que a gente falou de referência. O povo olha muito para as pessoas. Então, se aquele está fazendo, eu vou seguir naquele ritmo. Que nem aqui, vocês têm um pastor que é um grande homem de Deus, e eu acredito que vocês também andam na mesma linhagem dele. Mesma linhagem. Né? Uma igreja que é o clima espiritual, desde o louvor, a palavra. A gente sente Deus de verdade. Mas nas igrejas que nós vamos por aí afora, o pastor Alex, a gente tem encontrado um declínio espiritual terrível. Você acha assim que as pessoas elas não recebem a palavra como deveriam? Não sentem a presença de Deus mais como antigamente, né? Porque como você é de berço, então eu acredito que você pegou uma fase assim que o pastor abria a Bíblia, ou até mesmo no louvor da harpa, Já né? senti. Tinha pessoas sentindo a presença de Deus, entregando. falando em línguas, se entregando no meio do culto, né? Você sente isso? Eu acredito que a espiritualidade a gente está muito no superficial, né? Na superficial. Mas nesse quesito que a gente está falando de antigamente, não é saudosismo, e para hoje, há uma mudança muito gigantesca. Pastor Alex, muito gigantesca. Eu acredito que é a falta de oração, a falta de consagração, tudo isso. A falta de entrega de verdade para Deus, de fazer com o coração. Porque hoje em dia as pessoas fazem com outras intenções. Então eu acredito que isso fez com que a igreja caminhasse nesse declínio espiritual. Mas em cima disso que a gente está conversando, em cima daquilo que a gente está falando aqui agora, eu também acredito muito nesse grande avivamento que vai vir para a igreja. E esse avivamento que vai vir para a igreja, ele começa dentro. Não vai vir de fora para dentro, é de dentro para fora. Então eu acredito que Deus vai mexer muito dentro das nossas igrejas nesses últimos dias, e isso vai começar através de nós, né? E você acredita então que para melhorar esse declínio espiritual é através da oração? Eu até entendo, pastor Alex, só para complementar, eu até entendo. Existem pessoas que é o Tomé, ele precisa ver para crer. Hoje em dia, por exemplo, se o camarada chegar e trazer uma palavra bem explicada, uma exposição bíblica, o povo já quer algo mais além do que isso, entendeu? O povo quer ver algo, quer ver um sinal, quer ver uma maravilha. Nem todo mundo é usado dessa forma. Prova disso é João Batista. João Batista ganhou o povo só pregando,
Aí depois veio Jesus após ele, pregando e fazendo milagres, entendeu? E a gente vê que um ministério é diferente do outro, mas os dois teve o mesmo sucesso, entendeu? Alcançou. Mas hoje tem muito esse negócio, eu tenho que ver para acreditar. E isso é normal também, é de cada pessoa. Por quê? Se você vê dentro da Bíblia Sagrada, você vê que no capítulo 1 de João, quando Jesus começa a selecionar os discípulos ali, você vê que João e André se encontram com Cristo e depois eles começam a compartilhar com outras pessoas. A partir do versículo 35 do capítulo 30. E isso chega até Pedro. André fala para Pedro, Pedro, a gente achou o Messias. Aí Pedro vem com aquela dúvida no coração, se encontra com Jesus. Jesus diz assim, a partir de hoje o teu nome não é mais Cefas, a partir de hoje seu nome é Pedro, muda o nome dele ali. E Jesus traz um complemento. Jesus, nessa passagem a gente vê alguns discípulos olhando para o próprio Cristo dizendo, é o Messias, mas você não vê o apóstolo Pedro, dizendo ele é o Messias. Só que isso vai acontecer lá no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus convoca aquela reunião em Cesareia de Filipe, e ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Aí ele diz assim, uns diz que tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas, a referência é boa de Jesus. E aí ele parte para uma segunda pergunta, e vocês, quem diz que eu sou? Naquele dia, todos os discípulos já tinham dito que Jesus era o Messias, mas que era Pedro, não tinha assumido que Jesus era o Messias. Então Pedro era aquele camarada assim, eu preciso receber algo, ver algo, para mim afirmar. Então naquele dia o Espírito Santo tomou ele para ele dizer assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele só falou através de uma inspiração do Espírito Santo. Então existe esse grupo de pessoa que tem essa facilidade para dizer é isso. Mas existe também esse grupo de pessoas que precisam ver algo para crer. Sentir algo para crer. Então eu acredito que a gente está vivenciando um período da igreja que é esse período. Que as pessoas precisam ver algo, sinais. Sentir algo para acreditar de fato no que Deus está fazendo e agindo. E esse é o perigo. Porque dá a sensação de que precisa, dá a sensação que parece que a igreja, talvez, né? Não sei se a palavra correta seria essa. Ela tem que meio que retroceder. Tudo aquilo que cresceu, tudo aquilo não, aquele ponto que cresceu, vai ter que voltar para trás um pouquinho. E as pessoas olharem e falar assim, acho que agora é o fim dessa igreja evangélica no Brasil, não sei o que tal, mas esse retornar é justamente para avançar novamente. Isso, como se fosse tomando uma distância para poder ir dar um impulso e ir um pouco mais para frente. Também eu entendo dessa forma assim, que as pessoas precisam começar elas querem primeiro enxergar alguma coisa, né? Mas eu não sei se de repente você pensa igual a mim, pastor Diego, que isso muito por conta das nossas lideranças no Brasil. Nós estamos falando de Brasil, não vou falar de para fora, porque para fora nós não conhecemos, né? Sabemos como está a igreja nos Estados Unidos, né? Para o lado da Europa e tal, mas nós vamos falar de Brasil. Muito por conta dos líderes brasileiros hoje, nós temos como referência hoje os líderes grandes aí no Brasil, Silas Malafaia, né? Outros pastores aí, Edir Macedo. Quem mais tem aí hoje de referência, assim, num topo alto aí? Luiz Hermínio. Quem? Luiz Hermínio, né? Então, eu acredito, eu não estou querendo dizer que eles são culpados dessa frieza espiritual, mas essa falta de entendimento entre eles gera isso, eu acho, na minha opinião, né? E aí o que acontece? O pastor Ricardo, na nossa aula de terça-feira, ele falou uma coisa que eu achei legal. Os crentes, ao invés de aprender a ser crente primeiro, a ser cristão, eles querem aprender teologia primeiro. Isso. Cara, e aí que está o perigo. Aí, é um erro. Aí pulou uma fase. Porque se eu não aprender a andar, como é que eu quero correr? Correr. Forte. Você nem andar. Então, eu, por exemplo, eu coloquei isso. Eu falei, bom, eu vou aprender primeiro aqui, na nossa igreja local, com o meu pastor, com o nosso pastor. Eu vou primeiro aprender o quê? Eu vou primeiro amar os de casa.
Tá aqui comigo, como é que eu vou amar só os Do de lado. fora? Eu não amo os caras. Eu não consigo amar os meus irmãos da igreja, cara. Como é que eu quero fazer missão? Pô, amigo. É verdade. Pô, vamos, verdade. vamos usar o pensamento lógico, É verdade. cara. Aí nós vamos pra João lá, 1 João, não sei se é 1 João, né? Como que você pode amar a Deus que você fala Não que vê. ama a Deus que não vê e não consegue amar o seu irmão que você Que tá você vendo? enxerga. Não tem, cara, não dá, cara, não tem. É Sem você, lógica. tá sem lógica. Com certeza. Então, se você usar o pensamento lógico, qual que é a ideia? A ideia é, primeiramente, eu vou me estruturar aqui primeiro. Sim. Eu vou trabalhar meu coração primeiro, eu vou deixar Cristo sondar meu coração, eu vou deixar Ele me limpar Me primeiro, limpar. a palavra. E depois aí eu sei para onde Ele quiser me colocar. Sim. Ah, você só vai ficar fazendo o serviço da igreja. Você vai pintar a parede da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Tá tudo bem. Ô, cara, tá tudo bem, tá maravilhoso. Que isso é uma oportunidade, né? Porque eu falo, eu trabalhei 15 anos montando som para uma banda que eu toquei. 15 anos, cara, carregando caixa, montando som. Quando eu voltei para a igreja, né? E aí eu vim para cá, para Betel de novo. Eu estava numa outra igreja e, glória a Deus, fiquei lá. Foi muito bom para minha recuperação, com problema de bebida, com droga Sim. e tal. Foi minha recuperação lá, graças a Deus. O pastor de lá também me ajudou bastante. Glorifico a Deus por aquela igreja lá e tal. Mas a hora que eu cheguei aqui, eu falei para o Senhor, nem que eu passe o resto da minha vida aqui emendando cabo. Mas eu vou ficar. Mas eu quero ficar aqui. Tá certo. Né? É isso. Então eu acho que as pessoas precisam começar a aprender. Eu acho que esse é o começo. Né? Ah, eu tô fraco espiritualmente. Cara, vem pra cá. Vem fazer alguma coisa. É. Ó, sabe um lugar onde a gente reflete bastante? Eu falo questão de refletir, não porque é um trabalho desmerecedor, não é isso. Mas sabe onde a gente reflete bastante? Quando a gente vem limpar a igreja. É. Cara, pega a vassoura, começa a limpar Começa. a igreja. Deus começa a trabalhar. Porque ali você vai entender. Um trabalho simples, A importância. mas tão importante quanto o cara que está pregando. Tá pregando. Você entende dessa forma certeza, também? com certeza. Você entende dessa forma Com mesmo? certeza. Porque, cara, não adianta. Ou a gente serve a Cristo de coração de verdade, fala assim, Senhor, se o Senhor me pôr para pregar, tá bom. Se o Senhor me colocar também para lavar o banheiro, maravilhoso. Né? Com certeza. Porque a diferença do pregador que prega pro cara que ele fica na porta, a diferença deles é só a diferença de conhecimento bíblico. Pronto. É isso. O cara que fica 30 anos na igreja, 30 anos na porta da igreja. Aí o cara fala, poxa, mas irmão, peraí, né? 30 anos na porta da igreja? O que tem? Servindo. Servir a Cristo aqui. Com muito amor, com muita dedicação. E ó, quer que eu falo pra você, eu fico muito feliz quando eles sobem na igreja lá, que eles dão um alimentinho pra mim, que eu vou pra casa alimentado. Essa pegada? Entendeu? Que pegada é essa, cara? Pô, o jovem vem pra cá. O jovem vem pra cá, pra igreja. O cara vem pra cá, meu. Pô, vem pra cá se encher, cara, da Se palavra. encher. Vem pra cá limpar, a palavra te limpa. O escritor aos Hebreus, ele fala isso no capítulo 10, versículo 25, né? Pra gente não deixar de congregar. E o congregar é isso que você tá falando. Vim aqui cultuar a Deus, adorar a Deus. Independente do que você faz ou deixa de fazer aqui na igreja de Deus, o importante é estar aqui. Exatamente. É aqui. E em cima disso, Moody traz um pensamento em cima desse versículo. Moody é um pastor norte-americano. E ele fala que nós cristãos somos como uma brasa dentro da lareira. Se a brasa estiver fora da lareira, com o passar do tempo ela vai perder o calor, vai perder o fervor, vai deixar o seu brilho. Então é essa a importância de você estar aqui. Independente, se está pregando, cantando, servindo a Deus, na porta, aonde você estiver. A importância é estar aqui, no meio da lareira. A lareira é a igreja. O importante é estar aqui. Porque enquanto nós estamos aqui na lareira, a brasa ainda continua sendo brasa. E estamos sendo cuidados, né? E estamos sendo cuidados. Estamos sendo cuidados. Porque... Eu acho, cara, que hoje, que nem vocês estavam falando mesmo, que as pessoas querem ver sinais, né? Eu acho que as pessoas, elas olham para o que a gente prega, né? Que nem eu quando eu prego, né? Quando o Robinho pregava, que eu lembro muito bem quando você Sim, pregava, viu? sim. Lembro muito bem. Prega, viu? Olha aí, Prega bem. Robinho. Ô! E o Tá pastor escondendo Diego... o talento? Não. Tá. E o pastor Diego,
quando prega, fala de milagre, que Jesus faz, que Jesus... E as pessoas acham que elas ficam olhando para isso e falam, Mas cadê? cadê? É. Né? Porque acontecia. E isso foi o que Jesus deixou para a gente. Vocês terão autoridade. Né? Vocês farão obras maiores Do que essas. É. Entendeu? Vocês farão. Mas aonde está isso? Será que de repente Tá não está muito naquela descrença, né? Porque Descrença. a informação chegou Mas tão firme, sim. né? A informação de Mas internet. aí, Robinho, eu acho que não só da parte deles, mas da parte nossa estamos também. falando. Também, né? Também falta. Sim. Porque Jesus, uma vez, até o pastor Ricardo mesmo falou, Alex, me fala uma coisa. Quando que Jesus pôs a mão sobre o enfermo e orou por ele? Nenhum. Não, Jesus fala, o que você quer? Eu quero ver. forte. Veja. O que você quer? Quero andar. Toma a tua cama e anda. Vai. Ficou lá Não. meia hora orando. Né? Nossa, a gente ora. Mas é a ordenância, porque ele nos deu autoridade. Forte. Se a gente entender a autoridade que Deus entregou para nós, e nós usarmos essa autoridade a qual ele nos deu, com fé, acontece. Acontece. É a junção das duas palavras, a oração, né? Orar e ação. Orar e ação. Né? Isso mesmo. Foi o que Deus falou para Moisés. Tá lá diante do mar, clamando, e Deus falou assim, por que tá clamando a mim? Você já clamou. Diga ao povo que marcha. Toma atitude, uma ação. Vai. Então é isso, o pastor Alex falou, é verdade. Vai muito da nossa posição, da gente... É uma ousadia isso, Uma né? ousadia. De acreditar que Deus vai fazer mesmo. É da gente se posicionar e falar assim, não, se Deus deixou essa autoridade, eu vou usar essa autoridade a qual ele deixou. Se Jesus disse que eu tenho essa autoridade sobre os enfermos, sobre os demônios, né? Isso foi transmitido à Foi igreja. transmitido para nós. Né? Então, hoje eu acredito que a culpa não seja só do povo. Não. O povo está esperando e muitas vezes vem com fé para receber. Sim. Mas e a gente? Sim. Se entrar um paralítico, a gente tem fé falar assim, ó, levanta agora e anda. E Deus a quer gente fazer. fica retraído. Deus quer fazer. Sim. Se a gente falar, liberar a palavra, eu tenho certeza absoluta que Deus levanta. Eu creio Mas assim e na também. hora? Eu creio assim também. Na Mas hora- é que a gente fica naquele negócio. Se eu falar e não levantar... Não levantar, então. e aquela Aí já é dúvida, aí incerteza. já entra a dúvida. Essa aí já dúvida- Deus já não trabalha aí. Já não trabalha. Essa É. dúvida aí já Isso. não tem como É. o trabalhar de Deus No funcionar. Quando não você, trabalha. quando você fala pra si, ô, Robinho, se eu falar e não levantar, você já colocou a dúvida. Já Pronto. colocou a dúvida. Já era. Deus não vai Já trabalhar. é, Deus não trabalha mais. Mas assim, vocês não acham que hoje, por exemplo, o milagre acontecer na igreja, nós víamos esses milagres acontecendo muito mais Sim. antigamente, né? Mas hoje, o nosso contexto hoje de vida, as doenças hoje a serem curadas, cara, as pessoas estão... A alma está doente. A alma. Forte. Isso é verdade. É. Emocionalmente as pessoas estão doentes. Ó, você vai ver aleijado mais motivado do que uma pessoa sã. Verdade. Ó, Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando a alma tá doente, cara, você é impressionante. Você pode procurar na internet, você vai ver o cara lá, o cara não tem uma perna. Ele tá lá na musculação. Ele tá lá É, ele não tem trabalhando. Ele tá O outro trabalhando. tá bem e não... Ou o cara tá bem, mas não tem ânimo pra levantar cedo pra trabalhar, cara. Verdade. Onde tá a doença dessa pessoa? É verdade. Na alma. Isso é Deu, verdade. deu pra entender? Deu pra entender. Então, tipo assim, a nossa luta hoje, não são mais, eu acredito que não são mais com aquelas doenças de, por exemplo, o aleijado não andar. Porque a cura, ó, quer que eu falo pra você? Através da medicina tá chegando. Isso é forte. Daqui uns dias você vai ver a medicina tá evoluindo de uma tal maneira, esse tratamento aí de células medulares aí, que o Sim. pessoal tá. Daqui um pouco o aleijado vai andar, cara. É. É. Agora eu quero ver, sabe, aonde o homem não vai tocar, como o pastor nosso nos ensina. Na divisa
alma E do Espírito. e do Aí é só Deus. Aí eles não vão tocar. É. Ali não vai tocar. É o único lugar que eles não vão ter eles cura. Não vão, ali eles não vão tocar porque eles vão chegar até certo ponto. E eu acredito, em cima disso, claro, eu acredito que seja no literal também, quando Jesus falou obras maiores, fazer o paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir também. Mas a obras maiores entra isso. Entra. A cura da alma. Sim, sim. A cura da Sim, alma. sim. Porque hoje é o que precisa, é o necessita, é onde o povo está sofrendo muito. E é interessante isso que Jesus sempre priorizou na cura interior, que é da alma. No capítulo 2 de Marcos, quando ele vai curar o paralítico desce. Os amigos descem o paralítico na presença de Jesus. A primeira coisa que Jesus liberou para ele foi: perdoados estão os seus pecados. Ali é a cura da alma. É. Cura da alma. Jesus, eu penso assim, que Jesus não ia nem curar a paralisia desse homem. Certo. Eu tenho comigo assim, só curou Mas pela afronta dos caras. pelas frontas. Só curou pela fronta. E vai aqui um recado, né, pastor Alex? manda. Todo culto tem que ter essas afrontas. Tem que ter. Alguém que verdade. diz assim, será que vai acontecer? É. Porque quando alguém está falando, será que vai acontecer? Deus vem e faz na nossa vida. É. Então, Jesus sempre priorizou a cura interior. Porque a cura interior, ela reflete no exterior. Ela reflete. Quando a pessoa está curada de alma, ela tem ânimo para que vai ser curado também no físico, né? É Com isso. certeza. Então, o que eu falo, eu acho que hoje a nossa luta vai ser a luta interna mesmo, né? A luta interna. E aí, a palavra de Deus, ela vai entrar na vida dessas pessoas. Sim. E eu acho que essa é a autoridade hoje que nós precisamos chegar. Porque, por exemplo, o pastor Diego chega aqui, prega uma mensagem e vai orar por alguém. Cara, se eu não acreditar na autoridade que está sobre a vida dele... Também não vai acontecer. E eu acredito também muito nisso, pastor Alex, Robinho. Eu acredito também, pesa muito o ministério da pessoa chamada. Tem pessoas que são chamadas para isso, para orar e as pessoas serem curadas, Exatamente. entendeu? Exatamente. Pesa muito isso também. Porque se a gente vê os cultos de João Batista, lotavam. Mas não aconteceu não um tinha milagre. cura. Não tinha milagre. não tinha Não milagre. tinha milagre. Tinha a conversão. Né? Mas você acha que não tinha gente enferma lá? Tinha. Tinha, com certeza. Entendeu? Depois Jesus vem. Tinha. Aí Jesus veio, eu acredito muito também é ministério. Eu acredito que nem Tem todo gente mundo que é vai orar e chamada, a cura com vai certeza, acontecer, entendeu? Com certeza. Eu já vi testemunho meu de pastores que falar que... Ele fala assim, eu já passei por várias igrejas, orei por milhões de pessoas. E nada. E acho que 2 foi curado. Eu acredito muito em ministério, Entendeu? 2 foi curado. Então, que nem a nossa igreja aqui, eu vejo a nossa igreja hoje aqui um trabalho muito, mas muito, o pastor Ricardo vem trabalhando muito forte com relação à cura espiritual, cara, Isso é bom. das pessoas. É mesmo. As pessoas chegam aqui machucadas, Sim. sofrida, cara. Às vezes passou por ministério que teve problema. Às vezes chega aqui, cara, chega arrasada. Você olha no semblante da desacreditada pessoa. de tudo. E aí, cara, você precisa aprender a trabalhar com essas pessoas. Sim. Abraçar. Porque a pessoa tá desacreditada, cara. Ó, era o do tanque de Betesda, era o cego ou o aleijado? Aleijado. O aleijado. Ele não conseguia, quando o anjo descia, E pro tanque, né? Ele não conseguia. As pessoas chegam assim, cara. Ela não consegue mais fazer mais nada. Forte. As pessoas estão chegando assim, Fica travada. Né? travada. Aí, tipo assim, aí você vai perguntar pra ela assim, e ela fala assim, eu não consigo, meu coração, é igual o cara falando, eu não consigo ir lá. O anjo desce. Ora, o anjo desce, mas as pessoas entram na minha frente. É forte. Deu pra entender? Então, a cura, cara, eu acho que tá muito relacionada a isso. E aí, como você pode mostrar pra essa pessoa que ela pode se levantar novamente? Né? Aí é que vai entrar a autoridade de Jesus ali, né? Na hora. Então, o nosso contexto hoje, e a detalhe, hein? Nós vamos entrar na parte sua, pastor Diego, porque é os jovens da sua época. Sim. É os jovens do seu tempo. Sim. Os jovens do seu tempo estão com essas doenças hoje. Você vai ver jovem aí, cara, com 19 anos, o jovem tá deprimido. Deprimido. Depressivo. Ansiedade. O cara chora, velho, o cara tá chorando. Mas você pergunta, tá chorando por quê? Não sei, Não cara, sei. tô chorando do nada.
E aí, ele tava. Eu vou orar pra esse cara, pra Deus curar a alma dele. E aí, mas ele tá sadio. Ele se alimenta, ele come, mas ele tem uma tristeza dentro do coração dele, ele não sabe o que é. Uma angústia que não sabe de onde vem, né? Então, a gente tem que orar a Deus pedindo por cada dia mais, levante homens como você, jovens como você, Sim. que venha pregar para esses jovens, porque é o futuro, Sim. né? É Se não tratar agora, né? Se não tratar agora, aí você vai ter muito problema. No seu contexto de vida, entre os seus amigos, tem amigos seus aí que estão nessa situação? Conheço. E o que eles falam para você? Você fala... Com relação da doença, daquela... Pô, não consigo, cara, minha vida tá uma... Eu conheço amigos. Hoje eu converso com muita gente, né? Que chega em a gente e fala assim, irmão, eu tô pregando, mas a minha vida não tá... Tô deprimido. Tô cantando, tô fazendo, mas... Eu aconselho... Às vezes aquilo ali pra pessoa é uma terapia. Mas eu aconselho a pessoa se cuidar, se tratar. Porque eu acredito que você, para curar outras pessoas, você tem que estar curado, né? Com certeza. Não tenha dúvida. Né? Eu acredito assim, você tem que estar curado para curar. E, inclusive, até esses dias mesmo atrás, eu conversando com um amigo, ele falando, irmão, eu tô numa deprê terrível. E eu tô pregando para mim, e eu uso isso como uma terapia. Mas eu não tô bem, a ponto de cometer um suicídio mesmo. Entendeu? Meu Deus. E essas pessoas você tem que conversar. Existe muito. Parece que não, mas existe. Pessoas que estão nos nossos altares pregando, mas estão mal de alma, mal de espírito. Estão mal. Nós vamos ver pregadores de nome antigos aí se envolveram com droga, com muitas bebidas, Isso. com as porcarias mundanas. Sim. Por quê? Pregando deprimido nos púlpitos aí. E isso é para ele escapar da dor, né? É porque nós temos essa válvula de escape. A Sim. gente acha que é esse o caminho, né? Fala assim, quando nós se afastamos, por exemplo. Fala assim, quer saber da coisa? Vou dar umas voltas com os amigos aí. E pronto, E a gente acha que é isso aí. E não é. Não é. A gente se afunda cada vez mais. Pior. Fica pior. Na Se verdade, afunda. a gente se afunda cada vez mais. E o jovem crente hoje, ele vem sofrendo isso daí. Então, o que eu quero deixar, e assim a gente estamos vendo, as pessoas não estão mais precisando daquela cura física. É interior. Você falou tudo, Robinho. A cura é interior. Você pode, você trabalha com comércio. Você vai ver a pessoa chegar lá, Alex. Pede para Deus. Ora nesse sentido, cara. Para Deus mostrar para você, quando chegar alguém assim, mostrar o que aquela pessoa interior, tem. Cara, né? eu já cheguei, eu faço entrega. Às vezes eu chego na casa das pessoas para entregar. A pessoa recebe assim a entrega. Muito obrigado. Às vezes tá lá dentro, lá chorando. Trancada dentro de casa. Aí entra também a questão da rede social. Você tá ali vendo um story de uma pessoa, a pessoa mostrando que tá feliz, tá sorrindo, mas Por nos dentro ela bastidores tá quebrada. E isso é importante trabalhar mesmo. Muito importante, muito importante. Eu acho que nós vamos ter que levantar com autoridade a igreja. Com certeza. Vai ter que levantar com muita autoridade nesse quesito, Com certeza. nesse ponto. Cura interior. A cura interior. Cura dentro da alma. Precisa dar o pontapé inicial. Como fazer para tratar as pessoas, para ajudar as pessoas? Porque talvez você não consiga cuidar dela, mas você consiga levar para alguém que consegue cuidar. Sim. Trazer no âmbito da Em igreja. cima disso, né, tem que incentivar as pessoas a procurar mesmo os pastores, procuram os seus líderes de departamento, né, Com certeza. Pastor Alex, porque essas pessoas elas se escondem tanto, se resguardam tanto, não compartilham com ninguém, mas tem que compartilhar. Para você receber uma ajuda, você tem que compartilhar o que você está passando, o que você está precisando. Então, compartilhe mesmo. Eu falo isso mesmo porque eu tenho muitos amigos que estão passando por essa situação, amigas. E se eles não compartilharem isso, não tem quem ajuda. Então, tem que compartilhar. Eu incentivo mesmo a compartilhar. Procura ajuda ao máximo. Pastoral, espiritual, psicólogo também. Tem que procurar. O nosso pastor aqui, ele começou a estudar psicanálise, né? Pastor Ricardo. Está trabalhando psicanálise. E logo,
Eu acredito que é uma coisa que ele vai implantar aqui na igreja. Ótimo. São os trabalhos de psicanálise, né? E logo, assim, como ele começou a estudar agora, eu acredito que mais para frente as pessoas vão ter esse benefício aqui na igreja. Sim. De Muito vir, importante. conversar, analisar o que está acontecendo, tentar descobrir o problema lá, né? Muito importante. Porque o sintoma é esse. É que nem ele fala assim, o sintoma é esse, né? Às vezes a pessoa tá lá, deprimida e tal. Esse é o sintoma. É o gatilho, né? Precisa ver Descobriu, tá a ferida, né? Precisa descobrir o que tá acontecendo lá, né? Fala assim, poxa, eu não sei, cara, tô um desânimo e tal, não sei o que, vamos ver o que aconteceu. Porque às vezes é algo lá de trás, É. fácil de resolver, e aí direciona a pessoa Ser forte. e vai embora. A pessoa caminha novamente, né? Com certeza. Se reencontra, né? Né? Mas se você não falar para ela, falar assim, ó, vem para cá, a gente quer te ajudar, a gente quer colaborar com você, a gente quer te abraçar, a gente quer mostrar o quanto Deus pode trabalhar na sua vida, o quanto Deus pode mudar a sua história, mas você só precisa vir para cá. Robinho, e isso tem se alastrado tanto ao assunto que a gente chegou, é um assunto muito importante. Tem se alastrado tanto que antigamente a gente tinha aquela visão, um obreiro vai estar deprimido, um pastor está E deprimido. acontece, né? E acontece. Acontece. Na Bíblia tem personagens que ficaram deprimidos. Elias mesmo é prova disso. Sim. Entendeu? Salomão vai chegar A lá no maior final. prova de Salomão, você vê, aquela ali é palavra de alguém Tinha motivo, totalmente... né? Ele tinha motivo de chegar naquela situação? Não tinha. O homem tinha muito dinheiro, Deus deu sabedoria para ele. E o que eu quero dizer é que o obreiro, ele demonstra muito ser forte. Não vou mostrar minha fraqueza, não vou mostrar que eu estou passando por isso, não vou mostrar... Não, tem que mostrar. Tem que abrir sim. Porque senão não chega um amadurecimento cristão. E aí tem que deixar claro, é um amadurecimento cristão, Sim, de entender, né? forte. O pastor prega aqui, ele falou, achei uma palavra legal que ele pregou outro dia, ele falou assim que Deus estava com o povo e Deus falou para Moisés, eu vou sair do meio do povo que eu quero ver quem que é esse povo sem mim. Porque, cara, nós com Deus, nós somos pá. Tudo. Agora quero ver quando Deus sai. É. Assim vamos ver o que você é, sozinho, sem gerar em você o sentimento de ajudar um carente, Somos uma nada. pessoa, sem sentir o desejo de pregar a palavra, Somos nada. sem sentir nada o desejo sem de cantar. E eu quero ver quem você é agora, Forte. né? Porque, cara, nós somos dependentes de Deus em tudo, Sim. não é verdade? Pastor Diego, nós estamos chegando aqui ao nosso final da nossa entrevista com você aí. Sou Queria rápido, que você... Faça rápido, não é? Já passou quase 1h30. Mas uma hora e meia. Eita! Rápido mesmo. É rápido. Aqui a gente vai conversando, vai falando. E aí a gente queria perguntar para você, deixa aí as suas conclusões finais, né? Quiser dar uma palavra, quiser falar com o jovem hoje aí. Deixa o manda recado seu aí pra esses jovens aí. as pessoas aí. Eu vou aproveitar esses minutos finais para falar com essa juventude. Os desafios de um jovem pregador são muito grandes. E eu acredito que um dos maiores desafios no começo do ministério é a dor da comparação. Todos nós vamos ser comparados. E até o próprio João Batista, o próprio Cristo, o apóstolo Paulo foram comparados também no respectivo ministério. O que é a comparação? É quando você está pregando e alguém chega em você e diz assim, fulano prega mais do que você. Você está cantando e alguém diz, fulano canta mais do que você. Isso aconteceu com João Batista. Capítulo 3 de João, quando chegaram nele e disseram assim, Jesus, que você apresentou como Cordeiro de Deus, está ganhando mais vidas do que você e batizando mais pessoas do que você. Se João olhasse para dentro de si e entendesse que essa comparação ela veio para, de fato, derrubar o ministério dele, de fato, fazer entender que o outro é melhor do que ele não continuava pregando. Mas ele entendeu que, de fato, o ministério, você tem que se adaptar a essas comparações. Ele se adaptou e disse assim, é necessário que, de fato, ele cresça mesmo. Eu vim para fazer isso, para ele crescer e que eu diminua. Então, essa comparação, ela é terrível. É um dos desafios para a juventude. E eu sofri essas comparações também lá no começo. Então, eu quero falar para vocês, jovens pregadores, jovens cantores, que não se deixam ser levados por essas comparações. Cada um tem o seu respectivo ministério. Há uma frase que diz assim, não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de alguém. Porque quem está no capítulo 20 também já passou pelo capítulo 1. Então, o meu conselho para vocês é que vocês também vão chegar no capítulo 20.
Então, esse processo de comparação é normal, vai acontecer, mas Deus vai levar vocês muito além do que vocês de fato imaginam. Os desafios são grandes, de um jovem pregador, de um jovem obreiro, mas Deus tem um propósito grande na vida de cada um de vocês, e eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês naquilo que vocês estão fazendo para Deus, tá bom? Não parem, continue, e Deus irá honrar vocês naquilo que vocês estão fazendo. Agradecer também meus amigos, pastor Alex, pastor Robinho, que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Amém, glória a Deus. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. A conversa foi leve, as pessoas até falam assim, Diego, você é um pouco tímido, mas no altar você não mostra essa timidez. Eu sou de fato um pouco tímido, mas a conversa com vocês foi tão leve que eu nem senti essa timidez. Que Deus abençoe vocês. E essa é a nossa ideia aqui do nosso PopaCast aqui, o trabalho é esse, né? Sim. Trazer pessoas que possam trazer experiências, né, para as outras pessoas também, né? Pessoas de Deus. Com certeza. E a nossa ideia é essa, né? Aproveitar o trabalho da internet para edificar a vida de outros, né? Com certeza. A gente procuramos aqui passar um pouco das nossas experiências, do nosso bate-papo. Foi muito legal. Glorifico a Deus pela sua vida. Um rapaz jovem, mas já está bem centrado, já sabe o que é da vida, sabe o ministério que tem. E isso é muito importante, que muitos jovens possam se espelhar na sua vida e que você possa ganhar muita alma para Jesus aí. Amém. Bom? Amém. E você que participou aí do nosso PopaCast aí, ó, top. Cola com a gente, cola com Jesus, cara. Aqui, ó, a vitória é certa, a vitória é certa. Então, muito obrigado aí por você nos acompanhar, né? Dê o seu like, se inscreva lá no canal. Pastor Diego, deixa eu até perguntar para você, suas redes sociais. Quer passar aí também? Você tem lá o Instagram, você tem lá o Facebook? Sim, contato de agenda. Isso, passa assim. WhatsApp é 19989651613. Eu atendo todo tipo de culto. Estamos aqui à disposição. O Facebook está Diego Cunha, Instagram está @Diego Cunha com 2 U. Diego Cunha com 2 U. Tá bom? Alex? Deus abençoe, Robinho. Deus abençoe, pastor Diego Cunha. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco, um jovem pregador, um abençoado, um amigo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você, tua casa, você, todos os jovens aí, acompanhem, se espelhem nesse jovem pregador, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera. Valeu. Fica com Deus aí. Deus abençoe.